Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui pra falar dos melhores livros que eu li em 2023. Eu li alguns livros que foram favoritos nesse ano, mas pra esse vídeo eu decidi fazer as coisas um pouquinho diferentes e eu vou dividir ele em duas partes. Primeiro eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li, que eu dei favorito e que eu gostei muito, e depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes os livros que foram favoritados, mas que se eu pudesse dar uma nota maior, eles teriam uma nota maior, tipo 6 estrelas favoritado, não sei. São livros que realmente pegaram um lugar gigantesco no meu coração e que eu quero dar mais uma atenção pra eles. E aí os primeiros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou falar mais rapidinho. Então vamos começar pra eu não ficar aqui enrolando e esse vídeo ficar enorme. O primeiro livro que eu tenho pra falar pra vocês, não poderia ser outro, é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu sei que esse livro aqui é muito 8 ou 80, ou você ama esse livro ou você odeia, e eu simplesmente amei. Eu concordo com o que muita gente fala, que as reflexões desse livro são meio óbvias e são, assim, extremamente simples e que as pessoas tratam como se fossem coisas surpreendentes. Realmente não é nada muito espetacular, nada que eu nunca tenha visto ou pensado, sabe? Não trouxe nenhuma informação nova, mas eu acho que é o tipo de livro pra ler no momento certo, no momento em que você tá realmente precisando do abraço que eu senti com esse livro. Ele basicamente vai contar uma história que eu não vou entrar em muitos detalhes, já tem vídeo aqui no canal falando bastante desse livro, mas ele basicamente mostra pra gente que nos momentos que a gente tá se sentindo muito mal, que a gente pensa nas coisas que a gente poderia ter feito de diferente na nossa vida, que a gente poderia estar em outro lugar da nossa vida se a gente tivesse mudado alguns detalhes, ele mostra pra gente que mesmo a gente achando que a nossa vida é muito ruim atualmente e que se a gente tivesse conseguido fazer tudo diferente, ela poderia ser boa em alguns aspectos, mas ela continuaria sendo ruim em outros aspectos. Então é realmente um livro que faz a gente refletir e ser grato pelas coisas que a gente tem e entender que esse desejo que a gente tem, muitas vezes, de mudar a nossa vida, de se arrepender de coisas que a gente fez no passado, que a gente deixou de fazer no passado, é um lugar que a gente não deve visitar muito, porque a vida é assim mesmo, a vida é feita de escolhas e que às vezes vão dar certo e às vezes vão dar errado, e que mesmo que a gente imagine que um futuro muito melhor pra gente, se a gente tivesse tomado outro caminho, realmente em algum aspecto a vida poderia ser muito melhor, mas que em outros aspectos a gente teria vários problemas e que a gente nunca teria uma vida 100% plena de felicidade, com coisas alegres, com as pessoas que a gente ama ao nosso redor. Sempre vai ter o lado negativo da vida, porque é isso, a vida é feita de momentos bons e ruins, e se a gente não tiver esses momentos ruins, a gente não consegue apreciar os momentos bons. Enfim, é basicamente um livro que faz a gente enxergar isso, a gente ser grato com o que a gente tem atualmente e sempre buscando o melhor, mas ter essa consciência de que a vida é isso, que a gente vai ter momentos difíceis, momentos tristes, momentos que a gente vai se arrepender de muita coisa, mas que a gente tem muita coisa boa na nossa vida acontecendo e que a gente pode sempre buscar coisas diferentes e melhorar ela, sem ficar com essa necessidade de desejar que ela fosse diferente. Mas enfim, é isso, eu gostei muito desse livro, eu sei que muita gente não gosta, né, eu já falei isso, e eu entendo perfeitamente as pessoas não gostarem, mas também eu acho muito triste falar mal de um livro que ajuda tanta gente. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar mal de livro, mas que normalmente eu deixo bem claro que é só a minha opinião, que eu não gostei por alguns motivos, mas que eu sei que outras pessoas podem gostar. E eu acho que é a mesma coisa com esse livro. Eu acho que ele não funciona para algumas pessoas por motivos totalmente válidos e funciona para muita gente por outros motivos totalmente válidos. E eu acho maldade, assim, esculachar as pessoas que falam mal desse livro, porque... Que falam mal não, que gostam desse livro, porque... faz parte. Às vezes o que não toca no seu coração toca no coração de outras pessoas, e é isso.
Livros diferentes funcionam de formas diferentes para pessoas diferentes, e eu acho que ninguém aqui tem que bater um martelo e falar que o livro é horrível, que você nunca deve ler esse livro porque você não gostou. Então, é isso. Enfim, quem sabe da fofoca que esse livro aqui gerou. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu queria falar isso. Outro livro que eu estou muito animada para falar com vocês é um livro de romance jovem. Vocês têm noção que eu favoritei um livro de romance jovem? É praticamente um milagre, né? Porque acho que todos os livros de romance jovem que eu li esse ano eu não gostei, com exceção desse daqui, que é o livro Melhor do que nos Filmes. Gente, eu amei esse livro, eu fiz várias marcações, até que não tantas, né? Eu achei que eu tinha feito mais, mas eu adorei, eu achei um livro super divertido, engraçado e que traz alguma profundidade também. Ultimamente, eu tenho gostado muito de livros de romance em que o romance não é o foco da história, em que o romance faz parte da história, mas que tem coisas a mais acontecendo na vida, uns dramas a mais, uma profundidade a mais acontecendo na vida dos personagens, que faz tudo ficar muito mais intenso e interessante, porque a gente não acompanha só o romance. E esse daqui foi o único livro de romance jovem que eu li e que eu senti essa profundidade, que tinha alguns detalhezinhos da vida da menina, que era a personagem principal, acontecendo e que fez ela ter uma coisa diferente pra mim. Eu não sei explicar, eu achei ela mais assim, um pouco mais madura em alguns sentidos pelas coisas que ela estava passando e também... tinha toda a questão dela, da mãe dela, que ela tinha morrido, então ela tava tendo que enfrentar isso ainda, e ela sentia muito esse luto, muita falta da mãe dela, e tendo que decidir coisas da faculdade. Eu achei isso muito legal de acompanhar. O romance é uma delicinha, é uma coisa fofa demais, eu adorei. Enfim, amei esse livro. Eu sei que muita gente não gosta, porque a personagem principal é sim meio enjoada. Quando eu comecei a ler e eu percebi alguns detalhes, eu fiquei assim, nossa, ela é meio chata. E eu sei que muita gente não vai gostar desse livro porque ela realmente é meio chata. Mas eu consegui superar isso, não achei assim tão absurdo. E, enfim, consegui amar e aproveitar muito esse livro, eu gostei bastante dele. O próximo livro que eu tenho pra falar é um livro que também divide muitas opiniões, ou você ama ou você odeia, e é o livro Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro, gente... Ai, o quanto que eu chorei com esse livro, eu fiquei derrotada com o final, nossa, fiquei acabada, mas também entendo os motivos das pessoas não gostarem desse livro. Ele vai contar uma história de uma mulher que é a autora, e ela perde o pai dela morre, e aí ela descobre que o pai dela meio que traiu a mãe dela numa época, e que ela nunca conseguiu enxergar isso porque ela via os pais dela como assim, o suprassumo do relacionamento, e aí quando ela descobre isso, ela fica muito arrasada, e aí ela vai pra casa de praia que o pai dela tinha meio que com a outra mulher. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes porque eu acho que é um livro muito gostoso de ler e ir descobrindo o que acontece. Mas ela vai pra essa casa de praia pra meio que se desfazer das coisas do pai dela, e aí ela encontra um cara que eu acho que era amigo da faculdade, colega da faculdade, mas que eles não se davam muito bem na época. E aí eles fazem um desafio de um escrever o livro do gênero do outro, porque eles estão meio travados, não estão conseguindo escrever. E eu achei um livro ótimo. Novamente, é um tipo de livro que tem romance, mas que o foco do livro tá longe de ser o romance. Aqui, todo o drama de vida da personagem principal e também do cara é a coisa que mais importa, é a coisa que mais chama atenção. Eu amei ver o desenvolvimento desse livro, ver o desenvolvimento do romance também, mas assim... ver como que ela superou o luto, né, do pai dela. Superou não, mas assim, como ela lidou com o luto do pai dela, de perder o pai dela, e também de descobrir as coisas que o pai dela fez, foi muito bonito. Depois, na parte das cartas do pai dela, eu chorei igual uma cachorra. Nossa, eu não conseguia ler de tanto que eu chorava. E, enfim, eu adorei. Eu sei que muita gente não gosta, que acha esse livro muito lento, muito cansativo, muito chato, e que odeia as cartas, pula as cartas, mas assim, sei lá, esse livro tocou em um lugar em mim que
eu nem sabia que existia e que me deixou muito emocionada. Eu gostei muito dele mesmo. O próximo livro também é de romance, é um romance nacional, é O Beijo da Neve, da Babi Assete. Muita gente não sabe, mas a Babi é autora nacional. Eu gostei muito desse livro, foi uma experiência maravilhosa, eu amei. Foi o primeiro livro de patinação que eu li e, novamente, é um livro que tem romance, mas que também tem outras coisas envolvendo a história e os personagens e que deixa tudo muito mais interessante. Aqui nesse livro a gente tem basicamente uns 3 tópicos assim que são importantes, que é a patinação, o romance e também a história de vida do carinha, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que é muito maneira, assim, maneira não, mas assim, é muito triste e interessante e legal de acompanhar, e ao mesmo tempo é um livro divertido, que acontecem coisas divertidas e acontecem coisas dramáticas. Eu acho que a Babi conseguiu fazer uma coisa, assim, maravilhosa aqui. Ela conseguiu escrever muito bem sobre os 3 assuntos, não deixou nada muito de lado, tipo, não focou só na patinação e aí não ficou chato só falando de patinação, não focou só no romance e aí não ficou chato falando só do romance, e não focou só nos problemas do carinha e ficou chato falando só dos problemas dele. Mas assim, tudo meio que se ligou e... eu não sei explicar, foi um livro muito bom. Eu li basicamente em um dia. É um livro enorme e eu li em quase um dia, assim, acho que eu li em 2, 3 dias. Eu sei que boa parte, eu li umas 200 páginas ou mais de 200 páginas em um dia. Deixa eu ver quantas páginas são. Não, eu li 300 páginas em um dia, pra vocês terem noção do quanto que eu gostei. Eu acho que é um romance clichê, com aquelas coisinhas que a gente gosta, mas que tem uma profundidade, com algumas coisas que fazem a gente pensar e refletir sobre a vida e que, enfim, é o tipo de coisa que eu amo ler. Inclusive, vieram me criticar quando eu falei bem desse livro, falando que eu dou favoritado para livro de romance e que eu não dou favoritado pra livros profundos que fazem a gente refletir. E, gente, pelo amor de Deus, não é porque um livro é de romance que ele não faz a gente refletir. Não é porque é um livro de romance que só tem sexo e beijos e coisas sobre o casal. Não, gente. Pelo contrário, a maioria dos livros de romance que eu amo e que eu dou favoritado é porque tem essa outra camada que faz a gente pensar e refletir e pensar na vida, enfim, tem essa profundidade. Então, pelo amor de Deus, não fiquem achando com esse preconceito aí na cabeça de vocês que só porque é um livro de romance que ele é extremamente clichê e que não vai acrescentar nada na sua vida. Não é assim que funciona. Quer dizer, é assim que funciona em alguns livros, mas nesses aqui, pelo menos, não é isso que acontece. E agora a gente vai falar dos meus top 3 livros favoritos do ano, que eu quis me arrancar de dentro de mim mesma e sair gritando na rua e falando, gente, pelo amor de Deus, leia esse livro. São livros maravilhosos e que eu tô muito feliz de olhar pra eles e me tocar que eles são livros nacionais. É assim, amo falar de livro bom, mas principalmente quando é de livro nacional, dá um negócio dentro de mim, um quentinho, e eu fico muito feliz de poder falar desses livros e dividir eles com vocês. Realmente, assim, eles me pegaram de um jeito. Quem me acompanha no Instagram e até aqui no YouTube também, vai saber que eu já falei desses livros várias vezes. Eles foram livros muito especiais que eu espero muito que minha memória de Dory faça com que eu esqueça deles e que eu possa ler tudo de novo. Nossa, vocês vão amar. O primeiro livro que eu vou falar com vocês é O Meu Pé de Laranja Lima. Gente, que livro, me dá vontade de chorar só de lembrar dele. Esse livro eu li de recomendação da minha mãe. Ela adora esse livro. Ela me alertou de que era um livro muito triste e eu acreditei nela, mas eu não esperava o quão arrasada eu ia sair depois de ler esse livro. Assim, qualquer oportunidade que eu tô tendo de presentear as pessoas com esse livro, eu tô fazendo isso. Porque, cara, gente, foi uma loucura. Eu li esse livro em um dia. Em uma noite, assim, sabe? Tipo, comecei às 5 horas da tarde e terminei, acho que, umas 9 horas da noite. Gente, eu chorava
que eu não conseguia enxergar as páginas. Era assim, aos prantos, me debulhando em lágrimas, eu não enxergava nada, eu tinha que parar e ficar assim, me limpando e tentando me recuperar pra continuar lendo. Meu noivo me viu lendo e ele ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? E realmente foi um surto completo. É um livro maravilhoso, especial, num nível que eu não sei explicar pra vocês. Eu fico chocada que isso daqui é livro infanto-juvenil e que o povo lê isso daqui com 8 anos. Eu, se eu lesse isso aqui com 8 anos, eu ficaria traumatizada. Mas enfim, é incrível, incrível, incrível. Por favor, leiam esse livro. Não quero nem falar muito dele, porque eu quero que vocês leiam ele assim, sem saber de nada. É uma experiência maravilhosa ler ele sem saber de nada. Mas ele basicamente vai contar a história de um menino que tinha uma infância muito difícil e aí ele era muito elevado, assim, ninguém tinha paciência pra ele porque ele fazia muita coisa, assim, louca. E aí ele apanhava muito por essas coisas. É uma infância, retrata aqui uma infância extremamente difícil e triste de um menino de Bangu. Eu acho que é de Bangu. Sabe o que me pega? Porque me consertaram, é de Bangu sim, me consertaram falando que Bangu não é zona norte do Rio de Janeiro. E é verdade, eu sei que Bangu é zona oeste. Mas aqui no livro está falando zona norte. E aí eu me confundi na hora de falar que ele era da zona norte. Mas ele realmente não é da zona norte, enfim. Deveria saber isso, né? Eu era da zona norte, então deveria saber os bairros da zona norte. Mas enfim, vai contar a história de um menino com uma infância extremamente difícil, de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. E é um livro lindo, 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 que dói lá no fundo da alma. E eu quero que vocês leiam. Eu acho que a maioria já deve ter lido, porque é um livro clássico, mas quem não leu, leia. Esse livro tá sempre baratinho na Amazon. Entra no grupo de promoções, que eu tô sempre botando ele lá no grupo. Quando ele entra em promoção, ele sempre fica bem baratinho. Vocês vão amar, eu tenho certeza. E tudo fica mais dolorido ainda quando você descobre que isso daqui é uma autobiografia. Menina, quando eu descobri que uma pessoa tinha passado realmente por tudo que esse menino, o Zezé, passou, Jesus, eu não sou mais a mesma depois de ler esse livro. E eu acho que vocês também não serão. Mas é isso, vamos ver o próximo agora. O próximo livro é um livro de romance, de autora nacional, como eu já disse pra vocês, e que foi uma experiência maravilhosa. É o livro Se Não Fosse Por Você. Gente, a Laura Morim, que é a autora desse livro, ela fez um negócio aqui que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu amo livro de romance clichê, já cansei de falar isso pra vocês. Esse daqui é um livro de romance clichê, mas ele tem uma atmosfera tão diferente de tudo que eu já li, que foi, assim, sensacional. Eu tenho sentido muito que os livros de romance clichê que eu leio, eles são bem parecidos, trazem algumas coisas diferentes, alguns detalhes diferentes um do outro, mas nada tão profundo, assim, tão diferente quanto eu vi nesse livro. Eu gosto até de fazer uma comparação desse livro com os livros da Ellie Hazelwood, que é de... não vou lembrar os nomes. O da Hipótese do Amor, aí tem outro lá da Teoria do não sei o quê, que eu gosto muito dos livros dela, porque ela traz romance clichê, mas dentro do ambiente acadêmico, né, de pesquisa, de cientistas, enfim, gosto muito daquilo porque fica muito diferente. E a Laura escreveu simplesmente um livro de romance concurseiro. A personagem principal é uma menina que ela quer muito passar no concurso público e ela estuda muito pra isso, e aí ela divulgam, né, o edital do concurso que ela sempre quis fazer, e aí ela decide entrar numa salinha de estudos pra focar nessa reta final, e ela acaba meio que se aproximando de um cara também dessa salinha. Não vou dar detalhes, mas aí eles começam meio que um namorico, e gente, é muito bom, é muito bom. Assim, o romance incrível, maravilhoso, gostoso de ler, assim. Ai, dá um quentinho no coração. É muito, muito, muito bom o romance. Não tem hot, então se você não gosta de hot, você pode ler tranquilamente. E
A parte do concurso, dos estudos dela, é sensacional. Eu não sei praticamente nada de direito, até porque eu fiz veterinária na faculdade, mas eu sei algumas coisinhas porque a vida da minha mãe foi fazer concurso público, né? Minha mãe fez direito também e também fez muito concurso público. Então, eu não estava completamente fora desse mundo, eu conhecia esse mundo, mas eu não estava inserida nele. E eu adorei que a Laura conseguiu, né, explicar as coisas pra gente, pessoas que nunca viveram esse mundo, que não conhecem nada do mundo de concursos, que não sabem nada de direito. Ela consegue explicar as coisas pra gente e a gente não fica perdido, a gente consegue entender tudo o que tá acontecendo. É muito legal acompanhar toda a evolução da personagem principal em relação aos estudos, a conquistar os sonhos dela, mostrando também a parte de um outro relacionamento que ela teve e que foi meio traumático e que meio que podava ela em relação aos concursos. É muito, 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 muito bom. O romance é incrível, mas essa parte motivacional dela de estudar e de ir atrás das coisas que ela sonha e de tentar equilibrar o relacionamento e os estudos é maravilhoso. Não sei explicar pra vocês o quanto eu gostei desse livro. Foi realmente, assim, um dos melhores livros de romance que eu já li na minha vida. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muita gente já me falou que leu esse livro depois de ver minha resenha e depois de ver eu falando tanto dele. E todo mundo gostou. É assim, eu acho quase impossível não gostar desse livro. É realmente muito, 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 muito bom. Recomendo demais. E por último, mas não menos importante, temos também outro livro nacional de suspense que quem me acompanha provavelmente já sabe qual é esse livro, porque eu não canso de falar dele. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou aqui, ó, panfletando esse livro. Eu acho ele maravilhoso e eu recomendo pra todo mundo que quer começar no mundo do suspense. Se bem que se você for começar a ler suspense por esse livro aqui, você vai ficar mal acostumado e você vai querer que seja tudo nesse nível e é difícil encontrar suspense nesse nível. E o livro é O Mistério da Casa Incendiada, que é do Rafa. Não vou falar o sobrenome porque eu não sei falar o sobrenome do Rafa, mas, gente, que livro bom. Pausa pra eu pensar, organizar meus pensamentos pra poder falar tudo que eu quero falar desse livro. É um livro de suspense, mas eu diria também que é um terrorzinho, sabe? Eu não sei se é terror mesmo, porque eu fiquei com muito medo. É um suspense sobrenatural. Eu sou extremamente medrosa, então assim, levem isso em consideração. Mas eu fiquei com muito medo em algumas partes, mas é maravilhoso. Valeu muito a pena ficar com medo e ficar com medo de dormir, porque é um negócio que eu nunca li na minha vida. Eu consegui adivinhar o plot desse livro, mas o Rafa colocou uns negócios nesse livro que nem 1 milhão de anos eu conseguiria imaginar, e eu ficava chocada. E aí eu não conseguia largar o livro e eu tinha que ler, e eu tinha que ler mais, eu tinha que ler mais, eu tinha que ler mais, aí aconteceu outra coisa, eu ficava, agora é que eu não vou parar mesmo. E eu basicamente li esse livro em um dia, li mais de 200 páginas em um dia, e foi espetacular. Ele vai contar a história de um canal no YouTube, o Assom Brasil, que tem 2 participantes, que é o Gael e a... Eu sempre esqueço o nome dela. Calma aí que eu vou descobrir. Sabrina. Eu acho que é Sabrina. Isso. O Gael e a Sabrina, que são amigos e que eles têm esse canal no YouTube, que é o Assom Brasil, e eles vão em casas abandonadas, casas mal assombradas, e gravam vídeos, gravam lives. E aí eles estão precisando dar uma bombada no canal deles, porque eles estão meio que flopando. E aí eles vão numa casa, acho que é de um prefeito de São Paulo, que pegou fogo e a família inteira morreu. E eles vão nessa casa, eles conseguem dar um jeito de entrar nessa casa pra gravar umas lives e também pra gravar vídeo. E é maravilhoso. Acontecem várias coisinhas assim sobrenaturais muito loucas e que eu fiquei morrendo de medo. E depois a gente acaba descobrindo que o Gael, ele quer entrar nessa casa pra fazer uma investigação à parte, porque ele acha que as mortes que aconteceram nessa casa podem ter relação com a morte da irmã dele, que aconteceu no mesmo dia. E, enfim, cara, gente, é muito bom. Eu não quero falar mais, porque livro de suspense
Eu gosto de que todo mundo leia no escuro pra não saber nenhum detalhe. Mas assim, surreal, surreal. O plot do livro não é muito difícil de descobrir, mas mesmo assim, ele é maravilhoso. Ele te dá um tapa na cara. Eu nunca imaginei que eu levaria esse tapa na cara lendo um livro de suspense sobrenatural. Juro pra vocês, é um livro muito, 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 muito bom. E eu acho que se vocês lerem ele, vocês vão ficar assim, com uma sensação de que nenhum livro de suspense vai chegar aos pés. É muito gostosinho de ler, super fluido, a escrita do Rafa é maravilhosa. Eu acho que a classificação dele seria de 14 anos. É um livro que dá um medinho, mas é tranquilo de ler, principalmente quando você chega no final e você entende tudo que estava acontecendo. Então, recomendo demais. Todos esses aqui que eu mostrei hoje, eu recomendo muito. Mas esse daqui é um negócio que eu nunca vi e que eu quero muito esquecer logo pra poder reler. Mas é isso, gente. Esses foram os livros que eu li em 2024 e que eu favoritei. Eu gostei muito de ler todos eles. Todos foram experiências maravilhosas. Mas esses 3 últimos que eu mostrei pra vocês foram coisas assim que transcenderam, sabe? Foram coisas assim que eu não esperava que seria tão bom. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros e me conta o que você achou. E também me conta qual foi o melhor livro que você leu em 2023. E também não deixe de ver o vídeo que saiu antes desse, que foi o vídeo de piores do ano. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!